Olá pessoal, vamos lá para mais um exercício resolvido de geometria analítica. Nesse exercício aqui então, o exercício da FEI de São Paulo, a gente vai fazer o seguinte. Determine uma equação da circunferência com centro no ponto C, 2 e 1, e que passa pelo ponto A, 1 e 1. Então olha só, para a gente encontrar uma equação da circunferência, o que a gente precisa? A gente precisa saber aonde que está o centro e qual que é o raio dessa nossa circunferência, ok? Ele diz o seguinte, que o centro está no ponto 2 e 1. Beleza, se a gente já tem o centro, uma coisa a menos para a gente calcular. Agora, ele não nos deu o raio, mas ele disse que a circunferência passa pelo ponto A, que vale 1 e 1. Então, olha só, gente, eu não vou desenhar isso aqui, tá? Porque, porque na prova do vestibular tu não faria isso daqui. O que a gente tem que pensar é o seguinte, a gente tem um ponto aqui, que é o centro, ok? E a gente tem um outro ponto, que é o nosso ponto A, que faz parte da nossa circunferência, faz parte, né, da órbita da nossa circunferência. A distância entre esses dois caras aqui é justamente o raio, que é justamente o que a gente quer calcular. Então, olha só, nosso ponto A é 1 e 1, o nosso centro vale 2 e 1. O que a gente tem que fazer aqui é calcular o que, gente? Calcular a distância entre esses dois pontos para encontrar quanto que vale o raio. Então, por isso que é muito importante, eu tenho frisado bastante em todas as aulas de geometria analítica aqui, que, né, o conteúdo de geometria analítica ele é totalmente cumulativo. Então, se tu caiu de paraquedas numa aula como essa, provavelmente tu vai sentir bastante falta de alguma parte da matéria. Então, olha só, a gente vai calcular a distância entre dois pontos, a distância entre o ponto A e o ponto C. Isso daqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a raiz, e vamos lá, né? Distância, né, do C até o A, ou do A até o C, vai dar a mesma coisa, né? Então a gente não precisa muito se preocupar com isso. Então a distância do A até o C, né, sempre alvo menos origem. Então, x do C equivale 2 menos x do A, que vale 1, tudo elevado ao quadrado. Mais quem? Mais y do C, que vale 1, menos o y do A, que vale 1 também, tudo elevado ao quadrado. E aqui eu me atrapalhei um pouco, ficou muito perto, né? Mas dá pra enxergar bem aí. Beleza, calculando isso daqui então, gente, a gente vai ficar com o quê? Aqui a gente vai ficar com a raiz de 1 menos 1, isso daqui vai para 0, não precisa nem olhar. 2 menos 1 vale 1. 1 elevado ao quadrado, 1 elevado ao quadrado é 1 ao quadrado, ok? Então isso daqui vai dar 1. Beleza? Então isso daqui, gente, o que é? O que a gente acabou de encontrar? O que a gente acabou de encontrar aqui é simplesmente o nosso raio. E se a gente já tem, né, a circunferência, a gente já tem, desculpa, o centro e o raio, o que falta para a gente equacionar? Simplesmente substituir os valores dentro da nossa equação. Lembra, né? X menos x do centro, tudo elevado ao quadrado, y menos y do centro, tudo elevado ao quadrado, igual ao nosso raio elevado ao quadrado. Gosto de colocar o esqueleto aqui para a gente conseguir ver direitinho, né? Então, quais são as coordenadas do nosso centro? O x vale 2, x menos 2, o y vale 1, e portanto y menos 1, e o nosso raio vale 1. Então, gente, tá aqui, tá feito a nossa equação da circunferência do exercício da FEI de São Paulo de vestibular. Ok, então, gente, vocês viram que esse exercício acabou sendo, né, um pouco mais rápido que o anterior, mais simples de fazer, mas igual, né, tem que ter essa partezinha aqui de fazer a associação, lembrar da matéria anterior para poder resolver o exercício. Ok, gente? Então vamos lá, em sequência a gente vai terminando a matéria de geometria analítica. Muito obrigado e até logo!